Abra sua Bíblia juntamente comigo, Jeremias, capítulo de número 18. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Glória a Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso, aquele que vive e reina. Aleluia. Jeremias, capítulo de número 18, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E você pode tomar o seu assento dando glória a Deus. Meus amados, esse texto muito conhecido por toda a igreja, vai falar acerca de algo especial que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Muitas lições nós podemos tirar deste texto bíblico. Aqui o Senhor, ele vai sempre estar falando com Jeremias. Jeremias é conhecido, tido como o profeta chorão. O Jeremias é tido como o profeta que profetizava aquilo que ninguém gostaria de profetizar. Jeremias parece até que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Ele profetizava, ele recebia de Deus a mensagem para poder passar para o povo, mas o povo rejeitava a palavra do Senhor. E a primeira coisa que eu observo no versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias. E a palavra do Senhor entra ano, passa ano, e ela continua ecoando nos quatro cantos dessa terra. Morrem pessoas, nascem pessoas, vêm reis, vão reis, vem governos, passam governos, e a palavra do Senhor permanece nessa terra. Porém, nós estamos vivendo, parece que esses dias de Jeremias, onde a palavra do Senhor é apregoada, onde a palavra do Senhor é ensinada, como diz ali 2 Timóteo 3,16, que toda a palavra é divinamente inspirada por Deus para corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Porém, muitos têm desprezado a palavra do Senhor. Muitos já não têm mais valorizado a palavra do Senhor. Você tem falado de Jesus para a sua família. Você tem falado de Jesus para a sua parentela. Olha, Jesus te ama. Olha, Jesus está voltando. Mas as pessoas estão rejeitando a mensagem do Senhor. E assim era o tempo de Jeremias. O tema do livro de Jeremias é o juízo de Deus e a inevitável destruição de Judá. Ou seja, o juízo de Deus já estava estabelecido para aquela nação, porque o povo rejeitava, o povo desprezava a mensagem que o Senhor passava para o profeta e o profeta retransmitia, ao povo de Deus. E não é diferente nos nossos dias. E eu acho tão interessante que até mesmo muitos que estão dentro da igreja também têm desprezado a palavra do Senhor. Não é apenas os que estão lá fora, não. Aqueles que estão lá fora, eles estão cegos. O inimigo, o príncipe deste século, cegou a mente dos incrédulos para que não possam enxergar a luz, para que não possam ver o caminho.
Mas essa semana eu estava meditando acerca ali do cego Bartimeu, e eu vou entender que muitas das vezes é justamente quem anda com Jesus é que manda o cego calar a boca. Muitas das vezes é a multidão, muitos da multidão que estão caminhando, estão andando com Jesus, é que vão dizer para o cego: cego, você está incomodando, fica quieto, para de clamar. E muitas das vezes isso acontece dentro da própria casa do Senhor. Muitas pessoas já não estão mais valorizando a palavra do Mestre e por não jamais, foi falado aqui acerca de promessa, pessoas que já determinaram na sua vida que, na minha vida as promessas de Deus já não vão se cumprir. Entrou ano, passou ano, não se cumpriu, e aí também não querem que a promessa se cumpra na vida de outros. Infelizmente, muitos têm desprezado a palavra do Senhor, mas eu glorifico a Deus que ainda tem os 7.000 que não se dobraram a Baal, que ainda tem aqueles que valorizam a palavra do Senhor, aqueles que dizem o sim é sim, o não é não, e o que passa disso é procedência maligna. Aleluia, eu louvo a Deus por essa igreja em nome de Jesus. E aqui o Senhor ele vai dizer a Jeremias: Jeremias, levanta-te. Esse levantar aqui fala de posicionamento. Quantas vezes, quantas lutas nós não passamos na nossa caminhada? Quantas lutas você já não enfrentou até o dia de hoje? Por quantas situações críticas você já não passou, você já não enfrentou? Quem sabe apontamentos, quem sabe dedo na cara, quem sabe perseguição, São as lutas também do dia a dia que nós passamos, é desemprego, é doença, é enfermidade, tudo isso vem contra as nossas vidas. E muitas das vezes nós nos cansamos e ficamos parados, paralisados. Mas o Senhor está dizendo: levanta nessa noite. Não deixe que tudo isso que veio contra a tua vida, deixe que você fique prostrado e paralisado na situação que você está. Mas se levanta, tome uma posição, reage, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos reagir, porque o Senhor está voltando, porque o Senhor conta com você como um instrumento, como um vaso nas mãos dEle. Ele quer te usar, mas para isso nós precisamos reagir. Para isso nós precisamos nos levantar e nos posicionar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o Senhor vai dizer assim: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. Muitas das vezes nós temos medo do novo. Aquilo que é novo para nós nos causa medo. Às vezes a gente quer tomar certas atitudes e nós temos medo do que vai nos esperar depois daquela atitude que vai ser tomada. E é por isso que muitas das vezes é muito melhor a gente continuar na nossa zona de conforto. Por isso que muitas das vezes é muito melhor a gente ficar na posição atual a qual nós estamos, por causa disso, por causa do medo. Mas nós precisamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite, que é para mim e para você. Levanta nessa noite. Levanta e desce. Parece meio paradoxal, Você se levantar e descer. Só que o levantar fala de posicionamento, de se posicionar. E o descer fala justamente de se humilhar na presença do Senhor. Tem um hino que fala, que eu aprendi, um hino que fala que nós, até me falhou agora na mente aqui a letra do hino, mas que nós aprendi a ganhar perdendo. Não tem essa letra desse hino. Ou seja, na presença do Senhor, para a gente ter intimidade e comunhão com o Senhor, não é subindo, mas é descendo. A escada espiritual é diferente. A gente tem que descer os degraus e não subir os degraus. E é isso que o Senhor fala para Jeremias. Jeremias, levanta, toma um posicionamento e desce. Se humilha. Aleluia, se humilha na intimidade, se humilha na oração, na comunhão com o Senhor. Aqui eu aprendo que existem níveis de relacionamento com Deus. Porque é tão interessante que o Senhor vai dizer assim: Jeremias, levanta, desce e vá à casa do oleiro, porque lá eu vou te fazer conhecer as minhas palavras. Porém, quando a gente lê esse texto, eu fiquei me perguntando, mas o Senhor já não estava falando com Jeremias?
O Senhor já não estava se expressando com Jeremias, então por que que Jeremias tinha que sair da posição que ele estava, descer à casa do oleiro para ouvir aquilo que Deus tinha para falar para a vida dele, sendo que Deus já estava falando com ele? Aqui eu aprendo que existem níveis de relacionamento com Deus. Existem níveis de intimidade com Deus, porque quando nós estamos no primeiro degrau dessa escada de intimidade com o Senhor, quando nós ainda estamos no raso, o Senhor ele vai se expressar sim para cada um de nós, ele vai entregar algo, alguns mistérios para a nossa vida, mas vão ter coisas que ele só vai entregar para mim e para você, coisas profundas, mistérios profundos, revelações profundas, mistérios profundos e ocultos, que ele só vai revelar para mim e para você, conforme a gente for descendo no degrau da intimidade com ele. Conforme eu for descendo no degrau de relacionamento com ele, conforme eu vou descendo nesse degrau de comunhão, de oração, de busca, de humilhação, aí o Senhor vai, agora eu vou revelar mistérios ainda mais profundos para ele. Agora eu vou revelar mistérios ainda mais profundos para ela. Então o Senhor ele nos chama nessa noite para que nós venhamos sair da posição que nós estamos e descer mais um degrau na intimidade com ele. Talvez você diga: mas eu já oro muito. Mas eu já jejuo muito. Mas eu já busco muito. Busque ainda mais, jejue ainda mais, interceda ainda mais. Eu já estou intercedendo, já estou orando pela minha família, ore ainda mais. Eu já estou orando pelas madrugadas, ore ainda mais. Eu estou orando 20 minutos por dia, ore 30 minutos por dia. Eu já estou no nível de 1 hora de oração por dia, ore 1 hora e 10. Aumente o seu nível de relacionamento, porque quanto mais você descer no degrau de intimidade com Deus, quanto mais você descer no degrau, aleluia, de relacionamento com Deus, mais Ele vai revelar mistérios ocultos que Ele tem reservado para a sua vida. E aqui nós vamos ver então que o Senhor ele diz: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. E aqui eu quero abrir um parênteses que o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque aqui eu vejo que o Senhor, ele não vai dar o endereço para Jeremias. Ele não dá o endereço, ele diz: desce à casa do oleiro. Quando a gente vai olhar para a história de Abraão, nós vamos ver que Deus vai se apresentar a Abraão e vai dizer: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus está dizendo assim: Abraão, vai, e no meio do caminho eu vou te dar um endereço. E aí o Espírito Santo de Deus também me fez lembrar ali de uma passagem no Novo Testamento, em Atos, acerca de um servo de Deus que seguia Jesus, chamado Ananias, a qual o Senhor vai dizer para ele: Ananias, vai à rua chamada direita, e lá na casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo de Tarso. Ou seja, mais uma vez, Deus agora aparece para o seu profeta e dá o endereço para aquele homem. Mas para Jeremias o Senhor não dá o endereço. Para Jeremias o Senhor apenas diz: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. Isso aqui o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, que aquele que é profeta, escolhido desde o ventre da mãe, ele já sabe aonde é o endereço. Ele já sabe qual é o endereço da olaria. Tem pessoas que estão lá fora e o seu endereço não é no botequim. O teu endereço não é lá, juntamente com as más amizades. O teu endereço não é lá, no meio daquela galera, nas drogas. Não, mas o teu endereço é na olaria e você sabe que é aqui. Aleluia, tem pessoas que já estão em tantos outros endereços, mas o Senhor está dizendo: o seu lugar é na olaria de Deus. O teu lugar é na casa do Senhor. Não precisa ninguém te revelar o endereço. Não precisa o anjo aparecer para você no teu sonho e dizer o endereço, porque você já sabe o endereço que você tem que estar. Você já sabe o lugar que é a olaria de Deus. Aleluia. E o Senhor, ele diz: Jeremias, levanta e desce.
e se humilha, Jeremias, porque lá eu vou te fazer conhecer as minhas palavras. E quando Jeremias, ele se levanta no versículo 3, ele vai dizer assim: e desci à casa do oleiro. Que profeta obediente. Que profeta obediente. Ele ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. E muitas das vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e não obedecemos a palavra do Senhor. Muitas das vezes o Senhor está falando e a gente não dá crédito à palavra do Senhor. O Senhor está dizendo, vai por aqui e a gente vai pelo outro caminho. O Senhor diz, não faz isso, a gente vai lá e faz. O Senhor diz, fica quieto, né? Quem vai falar sou eu, mas aí a gente quer abrir a boca, quer tomar a frente das coisas, da situação. Mas o Senhor nos chama nessa noite para tão somente sermos obedientes à voz dele, porque é a voz de Deus que nos dá o direcionamento. A voz de Deus está direcionando Jeremias aqui, dizendo, Jeremias, a direção é na casa do oleiro, a direção é você se levantar e descer na casa do oleiro, e Jeremias vai ouvir e vai seguir a voz do Mestre Todo-Poderoso. Então que nessa noite nós possamos sair daqui totalmente diferente da forma que adentramos por estas portas, que possamos sair daqui obedecendo cada vez mais o nosso Deus, e isso serve para cada um de nós, a começar por mim. Sabe por quê? Porque muitas das vezes é difícil, né? O Senhor fala, faz assim, a gente quer fazer diferente, toma tal atitude e a gente quer fazer diferente, mas que nós tão somente possamos ser obedientes à voz do Todo-Poderoso, porque Ele sabe o que nos espera lá na frente. A gente só vê o que está diante dos nossos olhos aqui nesse presente momento, mas o Senhor conhece lá na frente, o oculto, o escondido, os corações de cada um. E o Senhor diz, e Jeremias então diz, né, e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias, então, ele é obediente, ele desce, ele já sabia o endereço, chega na olaria, e quando ele chega na olaria, ele observa que o oleiro já estava fazendo. O oleiro não esperou Jeremias chegar para depois começar a fazer. O oleiro não esperou Jeremias chegar. Ô Jeremias, tu chegou, tu se levantou e veio aqui, então agora eu vou começar a trabalhar. Então agora eu vou começar a fazer. Não. Mas quando Jeremias ele chega, ele já está vendo o oleiro trabalhar. E isso me fez entender que o nosso oleiro, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele já está trabalhando em prol da minha vida e em prol da tua vida. Talvez você pode não estar vendo, está tudo um caos, está tudo dizendo que não, mas o oleiro já está trabalhando, o oleiro já está trabalhando por mim e por você, o oleiro já está trabalhando em prol daquilo que você tem clamado, o oleiro já está trabalhando em prol daquilo que você tem pedido na campanha Vivendo Milagres. Talvez você olhe e você não está vendo nada, mas quando você chegar na casa do oleiro, você vai dizer, o oleiro já estava fazendo, o oleiro já estava trabalhando. Aleluia, porque ele é tremendo. Sabe por que ele já estava fazendo? Sabe por que o meu e o teu oleiro já está trabalhando? Porque ele sabe que você vai chegar lá. Ele sabe que você vai chegar no propósito que ele tem para a tua vida. Aleluia, você tem promessa que Deus fez para a tua vida. Você tem um propósito que Deus já confiou na tua vida. Mas talvez você ainda não está se empenhando dentro desse propósito. Talvez você ainda não se derramou para viver esse propósito que Deus tem para a tua vida. Mas ele sabe que você vai chegar no propósito. Ele sabe que você vai chegar lá, e é por isso que ele já está trabalhando, é por isso que ele já está preparando tudo, para que quando você chegue no propósito, você possa viver os milagres que ele tem para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. O oleiro ele já está trabalhando, você não vê, mas o oleiro já está trabalhando. E quando nós avançamos aqui no texto, nós vamos ver no versículo de número 4. Mas antes, a gente vê que o oleiro ele estava trabalhando a sua obra sobre a roda.
E aí eu estava ouvindo um certo oleiro, né? Aqui um homem, oleiro da terra, falando como ele prepara o barro, como é que é todo o procedimento. E ele diz assim, olha, o barro, quando a gente pega o barro, né? E quando a gente, antes de colocar ele na roda, antes de todo o processo, nós pegamos o barro, colocamos no chão e começamos a pisar no barro. E aí o que eu achei mais interessante é que ele disse assim, olha, o barro se acha forte. É por isso que a gente tem que pisar nele para enfraquecer ele. Isso aqui eu fiquei até rindo. E aí a gente começa a entender o porquê que a gente passa certas coisas. Ou seja, é o oleiro que está pisando. Na hora que eu ouvi isso, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. É por isso que nós passamos por certos processos. Às vezes a gente acha que é o diabo que está se levantando, às vezes a gente acha que é certas coisas que estão acontecendo aí, mas é o oleiro que está trabalhando na minha e na tua vida. E muitas vezes nós nos achamos fortes, né? Aí que o oleiro, né? Fica a dica, né? Jamais se ache forte, porque se você se achar forte, eu sou o tal, né? Se eu pegar um microfone, eu que faço acontecer, né? Eu que tô, tudo é eu. Olha, quando nós nos achamos forte, o Senhor ele vai começar a pisar. E que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Aleluia. Então o oleiro, ele começa a trabalhar. E no versículo 4 diz assim, ó: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem os seus olhos fazer. Então veja que não é o oleiro que vai quebrar o barro, ou melhor, não é o oleiro que vai quebrar o vaso, mas é o vaso que se quebra nas mãos do oleiro. O oleiro, né, está ali trabalhando, Deus está trabalhando. E interessante é que quando o oleiro ele trabalha, normalmente é de dentro para fora. Né, quando ele está ali, o barro está ali na roda, ele está preparando o vaso, ele vem com a sua mão por dentro, começa primeiro por dentro, depois ele vem por fora, né, para poder dar aquela aparência, mas primeiro é por dentro. E assim é o nosso oleiro, ele trabalha na minha e na tua vida, primeiro é por dentro. Ele começa a nos transformar por dentro, começa a nos mudar por dentro, e daqui a pouco aquilo que gerou em nós mudança por dentro, começa a refletir no nosso exterior, começa a refletir, aleluia, do lado de fora, né? Aleluia, mas primeiro a transformação, ela começa no nosso interior. O oleiro vai arrancando tudo aquilo que não presta. Aqui vai dizer que o vaso ele se quebra na mão do oleiro. Sabe por quê? Porque às vezes o barro é de má qualidade. Às vezes junto com o barro vem certas raízes. Às vezes junto com o barro vem certas pedras. E aí o oleiro ele trabalha, está preparando o vaso, mas ainda tem naquele barro, ainda tem certas pedrinhas. Ainda tem certas sujeiras. Ainda tem certas coisas. E é por isso que conforme o oleiro está com a sua mão trabalhando, com as suas mãos santas, com as suas mãos poderosas, aleluia, trabalhando na nossa vida, muitas das vezes nós nos quebramos nas mãos do oleiro. Mas aqui eu aprendi que é melhor a gente se quebrar na mão do oleiro do que se quebrar na mão do adversário. Porque aqui eu aprendo que o oleiro, quando o vaso quebra na mão dele, ele não joga fora, ele não descarta, aí quebrou, já era, joga para o lixo, mas não, já que quebrou, então eu vou fazer de novo, e agora eu vou fazer do jeito que eu quero, vou fazer melhor, vou fazer diferente, aleluia, vou fazer da maneira que eu quero. Aleluia, o nosso oleiro não me despreza e não te despreza nessa noite. Talvez você tenha sido um barro de má qualidade, talvez você tenha vindo para a presença do Senhor cheio de raízes deste mundo, talvez você tenha vindo para a presença do Senhor cheio de pedras, cheio de sujeiras no meio do teu barro, aleluia, mas Ele foi trabalhando, mas Ele não te despreza, Ele não te joga fora. O inimigo, o nosso adversário,
contrário, ele tem usado as pessoas aí para poder aproveitar, né? Ele aproveita o máximo que ele pode das pessoas e depois ele descarta. Aleluia! Mas o nosso Deus não descarta ninguém. O nosso oleiro não descarta a mim. O nosso oleiro não descarta você. Quantas pessoas de repente já te rejeitaram? Quantas pessoas, até mesmo quem sabe dentro da tua família, da tua casa, já te rejeitaram, mas o oleiro não te despreza. Aleluia! Quando nós olhamos para a vida de Jeremias, nós vamos ver que nem a família dele vai valorizar a mensagem que ele pregava, nem mesmo os vizinhos dele vão valorizar a mensagem que Jeremias pregava, muito menos os últimos 5 reis, porque ele profetiza durante um período de 40 anos. Todo mundo vai desprezar Jeremias, mas Deus está dizendo assim: Jeremias, olha para o oleiro, olha para o barro, o vaso se quebrou, mas o oleiro não jogou fora o barro. O oleiro não desprezou o barro. E assim sois vós na minha mão. Jesus, ele traz aqui uma alegoria, uma forma, né? Leva Jeremias à casa do oleiro para ele poder ver e entender como é que Deus trabalha. E muitas das vezes Deus nos leva a certos lugares, né? Por isso que Jesus contava por parábolas. Ele usa as questões do dia a dia, coisas que nós temos noção e conhecimento, e pega disso e traz um grande ensinamento para a nossa vida. E aqui ele está dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, aprenda com o oleiro, aprenda na casa, na olaria, aprenda que o vaso, o barro pode estar sujo, o barro pode estar cheio de raiz, mas ainda o oleiro valoriza o barro. E aí o oleiro, ele pega, já que se quebrou, vou jogar fora? Não. Porque primeiro ele amou você. Porque você é escolhido desde o ventre da tua mãe. Ainda antes, né, de você ainda se tornar um feto, um zigoto, o Senhor, ele já conhecia, já tinha determinado todos os seus dias. Ele sabia que no meio da tua caminhada você ia se sujar. Ele sabia que no meio da tua caminhada você ia contrair raízes, ia contrair, né, muitas coisas. Mas Ele está disposto a trabalhar na sua vida. Ele está disposto, estava e está disposto a continuar trabalhando na vida de cada um de nós. E aí o vaso se quebra, mas ele pega, começa a trabalhar tudo de novo. Agora que já que se quebrou, então agora eu vou aproveitar e vou fazer do jeito que eu quero. Vou fazer da maneira que eu quero. E aqui eu aprendo que o vaso, ele não tem direito de escolha. O vaso não pode dizer para o oleiro: oleiro, eu quero ser mais altinho, mais baixinho, eu quero ser assim, quero ser diferente. Não, quem define as regras é o oleiro. Quem define a minha vida e a tua vida é o oleiro, nosso Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós queremos questionar: por que Deus está trabalhando dessa forma? Por que Ele está fazendo dessa forma? Não seria melhor Ele agir de outra maneira? Mas não, Ele faz do jeito dEle, é da vontade dEle, porque tudo é dEle, para Ele e por Ele são todas as coisas. Então o oleiro trabalha, mas no final a obra dele fica perfeita. No final a obra dele fica linda. Aleluia, porque as mãos do oleiro é abençoada. As mãos do nosso oleiro é abençoada. O mundo não valoriza o barro. Você vê alguém aí brigando por causa de barro? Você vê nações aí brigando por causa de barro? Não, brigam por causa de ouro, brigam por causa do diamante, brigam por causa de petróleo, brigam por causa de poder, brigam por causa de fama, de trono, de tantas coisas. Mas o barro todo mundo despreza, o barro ninguém valoriza, mas o Senhor valoriza eu e você. É por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que nós fomos criados, né, é do barro. O Senhor nos criou a partir do barro. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus a partir do barro. Porque aquilo que aos olhos do homem é desprezível, aquilo que aos olhos do homem ninguém dá valor, mas o nosso oleiro valoriza. Aleluia, então somente que nós possamos continuar na presença do Senhor. Aleluia, foi o que eu falei aqui, é melhor nós nos quebrarmos muitas das vezes na mão do oleiro do que nos quebrarmos na mão do inimigo.
Muitas das vezes nós nos decepcionamos por tantas coisas, mas o oleiro continua trabalhando na nossa vida. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Você sabe que você precisa descer mais um degrau na intimidade com Deus. Eu sei que eu preciso descer mais um degrau de intimidade e relacionamento com Deus. E que nessa noite nós possamos sair daqui e descer na casa do oleiro. E descer na intimidade. Porque existem coisas que nós só vamos experimentar. Existem coisas que nós só vamos viver quando nós estivermos dentro do propósito que Deus tem para a nossa vida. Milagres que nós só vamos viver quando nós estivermos dentro daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente quer fazer da nossa maneira, do nosso jeito, né? Do nosso jeito parece muito bom, porque às vezes do jeito de Deus é desconfortável. Às vezes do jeito do oleiro, né, nos traz um certo desconforto. Faz às vezes a gente tomar certas atitudes que talvez a gente não faria. Às vezes nós temos que perdoar quem nos agrediu. Às vezes nós temos, né, que abraçar quem um dia nos feriu. E é difícil, do jeito do oleiro é difícil. Mas é do jeito do oleiro que nós vamos receber os milagres que o Senhor tem para as nossas vidas. Então que nessa noite nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor para que Ele venha nos ajudar nesse processo. Esse processo que muitas das vezes é difícil, é dolorido, é árduo, mas é necessário. Porque até o barro, até ele chegar a ser um vaso que vai ser colocado para alguma utilidade, é todo um processo. Leva tempo. Quando o barro, né, é feito ali o vaso naquela roda, ele não sai dali pronto, não, mas ele é colocado numa vitrine, que é a vitrine do isolamento, que é a vitrine do esquecimento. E lá ele fica durante alguns dias para poder, né, secar, passar pelo processo da secagem. E depois, quando ele está seco, talvez ele ache agora eu vou ter uma utilidade. Agora eu vou ser usado para aquilo a qual eu fui criado. Mas não, ele ainda é pego, ainda tem um processo do forno. Ele ainda é levado ao forno. Só que a temperatura do forno ainda é baixa. Porque não pode colocar ele direto já numa temperatura muito alta, porque senão ele se trinca. Mas é colocado numa temperatura baixa e lá mais uma vez ele vai ficar mais alguns dias, algumas horas, mais algum período. E aí quando ele acha que agora já está pronto, né? Agora eu vou para aquilo, ser usado para aquilo que eu fui criado. Não. Aí o oleiro vem mais uma vez e coloca mais lenha no fogo, porque agora ele diz, agora ele pode aguentar uma pressão maior. Porque agora ele já adquiriu uma resistência. Porque agora ele já passou por todo o processo, foi pisado, já passou pela roda, já passou pela secagem, já está num forno de baixa temperatura. Então agora ele já adquiriu uma certa resistência, então eu posso aumentar a pressão. E muitas das vezes é assim que acontece na nossa vida. Estamos passando por certas coisas que a gente não entende o porquê, mas é o oleiro que está trabalhando. A gente acha que já está pronto, eu já estou pronto. Mas o oleiro olha e diz, ainda não. Ainda tem mais um processo. Ainda tem mais um outro tempo. E aí o oleiro vai, coloca mais lenha, a temperatura eleva o grau. E o vaso está ali. E ele adquire a sua resistência. E é interessante que quando ele é retirado do forno, ele já sai diferente. Ele já sai com uma resistência bem maior e ele já sai até com uma coloração diferente. Não precisou nem pintar ele, nem nada, ele já sai com uma cor diferente da maneira que ele entrou. Lembra que o oleiro trabalha de dentro para fora, ou seja, ele já sai do forno revelando aquilo que Deus já estava trabalhando dentro dele. Aquilo que Deus já estava trabalhando dentro do vaso. Quando ele sai do forno, agora todo mundo olha e diz, esse aqui é diferente. Olha para o rosto dele, é diferente.
Olha para o rosto dela, é diferente. Alguma coisa aconteceu que eu não vi. Mas agora eu estou vendo algo diferente. Porque o oleiro, muitas das vezes, ele está trabalhando na nossa vida, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, a tua família não sabe, a tua parentela não sabe, o teu pastor não sabe, muitas pessoas, o teu líder às vezes não sabe, porque você está ali passando aquele processo, o oleiro trabalhando na tua vida. Mas depois que ele cumprir todo o processo, todo mundo vai ver a glória de Deus na tua vida. Todo olho verá aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. E você sai diferente, você sai humilde, e você sai glorificando o nome santo do Senhor. Oremos, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Pai Santo, Pai querido. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê de certas coisas, muitas das vezes nós não entendemos o porquê, Senhor, de certas situações que nós passamos. Mas nessa noite nós entendemos um pouco mais que é o Senhor que tem trabalhado na nossa vida. Nós entendemos que é o Senhor quem tem nos moldado, Senhor. Porque nós temos que nos parecer não da forma que eu acho que devo aparecer, mas é da forma que o Senhor quer. É da forma que o Senhor deseja. Eu tenho que ser usado não da maneira que eu acho que eu preciso ser usado, mas eu tenho que ser usado da maneira que o Senhor deseja me usar. Porque às vezes, quem sabe, eu quero ser usado no louvor, mas o Senhor quer me usar é na palavra. Às vezes eu quero ser usado de tal maneira, de tal forma, mas o Senhor quer me usar de uma outra maneira. E eu preciso entender a tua voz, ouvir e entender a tua voz, para estar alinhado conforme o teu propósito, para que esse processo, Senhor, para que esse processo dentro da olaria passe logo, para que, Senhor Jesus Cristo, venhamos cumprir o tempo que o Senhor já determinou para a nossa vida e que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, não queremos que a tua obra venha se atrasar na nossa vida. Senhor, não queremos que aquilo que o Senhor um dia nos prometeu venha se atrasar justamente por culpa de nós mesmos. Porque talvez não nos levantamos, talvez não nos posicionamos, e talvez porque, quem sabe, a gente não tem descido a olaria da maneira que o Senhor deseja que nós venhamos descer. Senhor, não queremos que a tua obra venha se atrasar na nossa vida por culpa de nós mesmos. Mas nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem projetado para a nossa vida. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, ó Pai, até mesmo pelas lutas, até mesmo pelo vento forte, porque isso tem nos dado resistência, porque isso tem nos transformado de dentro para fora, para que a gente possa suportar tudo aquilo que vem contra as nossas vidas e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite.